Primeiro texto base, a linguística no século XXI. Convergências e divergências no estudo da linguagem. Páginas 19 a 52. Aniele em Prota França, Lilian Ferrari, Marcos Maia. Resumo gerado por IA. Todas as línguas humanas são completamente diferentes dos sistemas de comunicação que os animais usam. A linguagem humana é a comunicação animal. O texto compara a complexidade da linguagem humana com os sistemas de comunicação utilizados pelos animais. Ponto-chave. Animais domésticos entendem comandos básicos, mas a capacidade de associação de palavras é limitada. Macacos verdes utilizam vocalizações complexas para comunicar sobre perigos, comida e relações sociais, mas a estrutura é menos elaborada que a linguagem humana. Golfinhos possuem um sistema de comunicação sofisticado com assobios únicos para cada indivíduo e a capacidade de aprender novos sons. No entanto, a complexidade gramatical e semântica é inferior à da linguagem humana. Linguagem humana caracteriza-se por dualidade de padrão, combinação de sons sem significado individual para formar palavras com significado. Produtividade, capacidade de criar novas frases e ideias. Arbitrariedade, relação arbitrária entre sons e significados. Permutabilidade, capacidade de transmitir e receber mensagens. Especialização, a linguagem em si é suficiente para a comunicação. Deslocamento, capacidade de falar sobre o passado, futuro e coisas ausentes. Aspecto cultural, aprendizagem e ensino da língua. Conclusão. Embora os animais demonstrem habilidades de comunicação impressionantes, a linguagem humana é única e sua complexidade e capacidade de expressar ideias abstratas, nuances e relações complexas. Os sistemas de comunicação animal, por mais sofisticados que sejam, não possuem a mesma amplitude e flexibilidade da linguagem humana. Em resumo, a linguagem humana é um sistema altamente evoluído, com características que a diferenciam significativamente dos sistemas de comunicação animal. Este resumo busca destacar as principais diferenças e semelhanças entre a linguagem humana e a comunicação animal, com base nas informações apresentadas no texto original. Não há línguas primitivas, todas as línguas são altamente complexas em cada um de seus níveis estruturais. A complexidade das línguas. O texto argumenta que todas as línguas, independentemente de sua origem ou estrutura, são igualmente complexas e não podem ser consideradas primitivas. Pontos-chave. Etnocentrismo. A ideia de que algumas culturas ou línguas são mais primitivas é um preconceito que a antropologia moderna desmistificou. Complexidade da linguagem. A complexidade de uma língua não se mede apenas pelo número de palavras ou pela estrutura das frases, mas por um conjunto de características que variam de uma língua para outra. Diversidade linguística. As línguas apresentam uma grande diversidade em seus sistemas fonológicos, morfológicos e sintáticos. Exemplos. O texto compara línguas como o chinês, o inglês, o finlandês e o mohawk, mostrando como cada uma possui características únicas e complexas, sem que nenhuma seja superior ou inferior às outras. Conclusões. Não há línguas primitivas. Todas as línguas são sistemas complexos e sofisticados, desenvolvidos para atender às necessidades comunicativas de seus falantes. Diversidade linguística. A diversidade linguística é uma riqueza que deve ser valorizada e respeitada. Etnocentrismo. É importante evitar julgamentos etnocêntricos ao comparar diferentes línguas e culturas. Em resumo, o texto defende que a noção de língua primitiva é um conceito equivocado e que todas as línguas, independentemente de sua origem ou estrutura, possuem uma complexidade intrínseca e são ferramentas poderosas para a comunicação humana. O texto utiliza exemplos concretos de diferentes línguas para ilustrar sua argumentação e mostrar a diversidade e complexidade da linguagem humana. Todas as línguas são articuladas recursivas e apresentam estruturas formais bem formadas, lógicas e governadas por regras similares que geram fonemas, morfemas, palavras, sintagmas e sentenças. O texto explora a natureza universal da recursividade nas línguas humanas. Ideia central. Todas as línguas, independentemente de sua origem ou complexidade, possuem a capacidade de construir frases infinitamente longas e complexas através da combinação de elementos menores, morfemas. Essa capacidade é conhecida como recursividade. Pontos-chave. Composição e hierarquia. As línguas são construídas de forma hierárquica, com unidades menores se combinando para formar unidades maiores. Recursividade. A capacidade de combinar elementos linguísticos de forma repetida e ilimitada, criando estruturas cada vez mais complexas. Universalidade. A recursividade é uma característica comum a todas as línguas humanas, independentemente de sua complexidade ou origem geográfica. Exemplos.
O texto apresenta exemplos em diversas línguas, português, carajá, pirahã, para ilustrar a recursividade. Debate sobre pirahã. O texto menciona o debate sobre a existência da recursividade na língua pirahã, destacando diferentes pontos de vista. Conclusão. O texto conclui que a recursividade é uma característica fundamental da linguagem humana e que sua presença em todas as línguas, incluindo línguas indígenas como o carajá, é uma forte evidência de sua universalidade. Em resumo, o texto demonstra que a capacidade de combinar elementos linguísticos de forma recursiva é uma característica inerente à linguagem humana e que essa propriedade permite a criação de estruturas linguísticas complexas e infinitamente variadas. O texto destaca a importância da recursividade para a expressividade da linguagem e para a nossa capacidade de comunicar ideias complexas. Pontos adicionais. O texto enfatiza a importância da análise comparativa entre diferentes línguas para entender a natureza da linguagem humana. O texto também menciona o debate sobre a existência de línguas que não possuem recursividade, como o caso do pirahã, demonstrando a complexidade e a dinâmica de pesquisa linguística. Este resumo busca capturar os principais pontos do texto e apresentar as ideias de forma clara e concisa. Todas as línguas variam, apresentando dialetos associados a grupos geográficos, sociais e etários diferentes. O texto aborda a variação linguística, demonstrando que todas as línguas apresentam diversas formas de expressão influenciadas por fatores sociais, geográficos e históricos. Pontos-chave. Variação linguística. Todas as línguas apresentam variações, ou seja, diferentes formas de dizer a mesma coisa, dependendo do contexto social, da região geográfica, da idade do falante, entre outros fatores. Sociolinguística. A sociolinguística é a área da linguística que estuda essa variação, buscando entender como fatores sociais influenciam a linguagem. Estudo de caso. Ilha de Martha's Vineyard. O texto apresenta o estudo de William Labov sobre a variação linguística na ilha de Martha's Vineyard, nos Estados Unidos, como exemplo clássico da relação entre linguagem e sociedade. Fatores que influenciam a variação. A variação linguística pode ser influenciada por fatores como geografia, dialetos regionais, grupo social, ocupação, classe social, etc., idade, fala de jovens versus idosos, rede social, grau de interação com outros falantes, variação no português brasileiro. O texto apresenta exemplos de variação linguística no português brasileiro, como variação entre I, E, R e a redução de ditongos. Mudança linguística. A variação linguística está relacionada à mudança linguística, pois as formas variantes podem se tornar a norma ao longo do tempo. Conclusão. A variação linguística é um fenômeno natural e inerente a todas as línguas. A sociolinguística busca entender como essa variação ocorre e quais os fatores sociais que a influenciam. O estudo da variação linguística é fundamental para compreender a complexidade da linguagem humana e sua relação com a sociedade. Em resumo, o texto demonstra que a linguagem não é estática, mas sim dinâmica e sujeita a variações. Essas variações são influenciadas por diversos fatores sociais e culturais e são um reflexo da diversidade da experiência humana. O texto também destaca a importância da sociolinguística para o estudo da linguagem, pois essa área nos permite compreender melhor como a linguagem é usada e como ela se transforma ao longo do tempo. Mudança linguística é inevitável. Não se é notícia de nenhuma língua natural que tenha permanecido imutável. O texto aborda o fenômeno da mudança linguística e sua relação com a variação linguística. Pontos-chave. Variação e mudança linguística. A variação linguística, ou seja, a existência de diferentes formas de dizer a mesma coisa em uma mesma língua, está intimamente ligada à mudança linguística. Fatores sociais e históricos. A mudança linguística é influenciada por fatores sociais, históricos e geográficos, como a interação entre diferentes grupos sociais, a migração e o contato entre línguas. Processo gradual. A mudança linguística é um processo gradual que ocorre ao longo do tempo e envolve a adoção de novas formas linguísticas por um grupo de falantes. Variação social e estilística. A variação social, diferenças linguísticas entre grupos sociais, e a variação estilística, adaptação da linguagem ao contexto, são importantes motores da mudança linguística. Koineização. Processo de criação de uma nova variedade linguística a partir do contato entre diferentes variedades. Relação entre linguagem e sociedade. A mudança linguística reflete mudanças sociais e culturais. Complexidade da mudança linguística. A mudança linguística é um fenômeno complexo e multifacetado que envolve diversos fatores e mecanismos. Conclusão. O texto demonstra que a linguagem é um fenômeno dinâmico e em constante mudança. A variação linguística é um aspecto inerente à linguagem humana e desempenha um papel fundamental na mudança linguística. A compreensão dos processos de variação e mudança linguística é essencial para entendermos a complexidade da linguagem e sua relação com a sociedade. Em resumo, o texto destaca a importância de considerar a variação linguística para compreender a mudança linguística e como os fatores sociais e históricos influenciam a evolução das línguas. Pontos adicionais.
O texto enfatiza a importância da pesquisa empírica para o estudo da variação e da mudança linguística. O texto apresenta exemplos de estudos de caso para ilustrar os conceitos teóricos. O texto destaca a importância de considerar a relação entre linguagem e outras áreas do conhecimento, como sociologia e antropologia. Texto de apoio 2. A Revolução Cognitivista. A Revolução Cognitivista. O texto traça um percurso histórico da pesquisa sobre a mente e o cérebro, desde as primeiras tentativas de compreender o funcionamento cerebral até a Revolução Cognitivista, que marcou a segunda metade do século XX. Pontos-chave: do behaviorismo à cognição. O texto contrasta a abordagem behaviorista, que se concentrava em comportamentos observáveis, com a abordagem cognitivista, que busca compreender os processos mentais subjacentes ao comportamento. A importância do cérebro. A pesquisa sobre o cérebro se tornou fundamental para entender a cognição humana. Neurociência e linguagem. A neurociência contribuiu para o estudo da linguagem, permitindo uma compreensão mais profunda dos mecanismos cerebrais envolvidos na produção e compreensão da linguagem. A contribuição de Chomsky. Noam Chomsky desafiou as ideias behavioristas e propôs uma visão de linguagem como um sistema inato e criativo, presente em todos os seres humanos. A interdisciplinaridade da cognição. A pesquisa em cognição envolve diversas áreas de conhecimento, como a psicologia, a linguística, a filosofia e a neurociência. Ideias principais. A mente humana é complexa e não se limita a respostas simples de estímulos externos. A linguagem é uma capacidade humana única e fundamental para a cognição. A pesquisa em cognição busca entender os processos mentais que permitem aos seres humanos perceber, aprender, lembrar e pensar. A revolução cognitivista marcou uma mudança fundamental na forma como entendemos a mente e o cérebro. Em resumo, o texto apresenta um panorama histórico da pesquisa em cognição, desde as primeiras tentativas de entender o funcionamento do cérebro até o surgimento da revolução cognitivista. Ele destaca a importância da interdisciplinaridade e a complexidade dos processos cognitivos. O texto também aborda a importância da linguagem como uma capacidade humana única e como a pesquisa em linguagem contribuiu para a compreensão da cognição. Pontos adicionais. O texto enfatiza a importância da pesquisa empírica para o avanço da compreensão da cognição. O texto apresenta exemplos de estudos clássicos em neurociência e psicologia cognitiva. O texto discute a importância da linguagem como ferramenta para a compreensão do mundo e para a interação social. Projetos de pesquisa. Analisando os projetos de pesquisa propostos. Os projetos de pesquisas propostos abordam temas relevantes e complexos da linguística, oferecendo oportunidades para uma análise profunda e reflexiva sobre a natureza da linguagem, sua aquisição e seu papel na sociedade. Vamos analisar cada um deles. Projeto 1. A polêmica do livro didático. Tema: a importância de reconhecer e valorizar a diversidade linguística em materiais didáticos. Desafios: a dicotomia entre a norma culta e as variedades linguísticas, a necessidade de uma abordagem mais inclusiva na educação e a influência da mídia na formação de opiniões sobre a língua. Reflexões. A pesquisa deve analisar a fundo os argumentos de ambos os lados da polêmica, considerando aspectos históricos, sociais e linguísticos. É fundamental questionar o conceito de erro na linguagem e discutir a importância da variação linguística para a identidade cultural. Projeto 2. Empréstimos linguísticos. Tema: a influência de outras línguas no português, os processos de adaptação e as atitudes em relação aos empréstimos. Desafios: a necessidade de analisar um grande volume de dados, classificar os empréstimos de acordo com critérios diversos e avaliar as implicações sociais e culturais do uso de estrangeirismos. Reflexões. A pesquisa deve investigar a frequência e os tipos de empréstimos, as áreas lexicais mais afetadas, as mudanças semânticas e as reações dos falantes. É importante discutir os benefícios e os desafios da incorporação do estrangeirismo no português. Projeto 3. Ensino e divulgação da norma culta. Tema: a forma como a norma culta é ensinada e divulgada, e os impactos dessa abordagem na percepção dos falantes sobre a língua. Desafios: analisar criticamente os materiais didáticos e os programas do ensino, identificar os pressupostos teóricos e metodológicos que os orientam e avaliar sua efetividade. Reflexões. A pesquisa deve discutir a importância de uma abordagem mais complexa e contextualizada do ensino da língua que leve em consideração a variação linguística e a diversidade cultural. Projeto 4. Aquisição da linguagem por primatas. Tema: a capacidade dos primatas de adquirir linguagem e os limites biológicos da linguagem humana. Desafios: analisar os resultados da pesquisa como o projeto de Nijinsky e o projeto Washoe, considerando as metodologias utilizadas e as limitações dos estudos. Reflexões. A pesquisa deve discutir a natureza da linguagem e a sua especificidade humana, comparando as habilidades comunicativas dos primatas com as dos humanos. Projeto 5.
Período crítico para a aquisição da linguagem. Tema: a importância da exposição precoce à linguagem para o desenvolvimento das habilidades linguísticas. Desafios: analisar estudos neurocientíficos sobre a aquisição da linguagem e discutir as implicações para a educação bilíngue e para a intervenção em casos de atraso no desenvolvimento da linguagem. Reflexões: a pesquisa deve explorar as implicações do período crítico para políticas públicas e práticas pedagógicas, além de discutir as questões éticas relacionadas à pesquisa com crianças. Considerações finais. Considerações gerais. Interdisciplinaridade. Todos os projetos exigem uma abordagem interdisciplinar, combinando conhecimentos de linguística, psicologia, sociologia e outras áreas. A análise crítica. É fundamental analisar criticamente os dados e as teorias, questionando os pressupostos e buscando evidências que confirmem ou refutem as hipóteses. Reflexão sobre a prática. Os resultados das pesquisas podem contribuir para a melhoria das práticas de ensino de línguas, a elaboração de políticas linguísticas e a compreensão da diversidade linguística. Sugestões para aprofundar a pesquisa: consultar bibliografia especializada, livros, artigos científicos e teses sobre os temas abordados. Participar de grupos de discussão, fóruns online, listas de discussão e comunidades acadêmicas podem oferecer um espaço para a troca de ideias e informações. Entrevistar especialistas, linguistas, psicólogos, educadores e outros profissionais podem fornecer insights valiosos sobre os temas abordados. Ao realizar esses projetos, os estudantes terão a oportunidade de desenvolver habilidades de pesquisa, análise crítica e comunicação, além de aprofundar seus conhecimentos sobre a linguagem e sua importância na sociedade.